Dois homens, duas orações, dois destinos. Dois homens, duas orações, dois destinos. Não só o poder da oração, mas principalmente aquele que responde às nossas orações. O poder está nele. A resposta de Deus às nossas orações. E diante disso, a nossa aceitação diante de Deus não depende da nossa justiça própria. Não é pelo que nós fazemos, não. Mas quando nós reconhecemos humildemente a graça de Deus em nossas vidas. É a graça de Deus que nos alcançou. É a graça de Deus que nos alcança. É o que Jesus é e o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, é isso em nossas vidas. Mas a gente vai ver o poder revelador da oração. Quando nós fazemos as nossas petições, o nosso clamor a Deus. Como vai chegar a Deus as nossas petições? É interessante que quando nós oramos, a oração vai ser a citilografia da alma. A radiografia do nosso coração, do nosso ser. Vai expor toda a verdade. Quando nós estamos clamando diante de Deus, Deus vai mostrar o nosso coração diante dele. Quem verdadeiramente nós somos. Quando nós oramos, vai revelar quem nós somos diante de Deus, quais os nossos desejos, mas principalmente a nossa compreensão de quem é Deus e quem nós somos em relação a Ele. E isso é muito importante. Nós vamos tratar hoje de uma parábola contada por Jesus, e ela é muito importante. Ela vai nos apresentar dois homens, duas orações, e vai mostrar justamente a alma de cada pessoa. E vai mostrar principalmente que nem toda oração ela vai alcançar o trono da graça de Deus. Nem toda oração. Nem toda oração vai chegar ao Santo dos Santos. Não vai. Por quê, pastor? Por causa do nosso coração. Uma parábola é uma narrativa curta, que usa uma comparação de uma história do cotidiano. Jesus era mestre em contar parábolas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Mas só que ela traz uma verdade, sempre uma verdade espiritual. Esse é o sentido da parábola. Então, parábola é uma narrativa curta que usa uma comparação, uma história do cotidiano, do dia a dia, trazendo uma verdade espiritual. Abramos nossas Bíblias em Lucas 8, Lucas 18, do 9 ao 14. É uma parábola bem conhecida, a parábola do fariseu e do publicano. Nós vamos tirar implicações importantes nas nossas vidas, nessa noite, nessa pequena parábola, mas tão profunda aos nossos corações, com o tema, dois homens, duas orações, dois destinos diferentes. Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus. O Evangelho é sempre a autobiografia de Jesus, mas escrita pelo evangelista Lucas. Lucas, capítulo 18, versos do 9 ao 14. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Qualquer coisa, quem não tem Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado,
mas o que se humilha será exaltado. Amém? Curve sua cabeça, baixe sua fronte, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Nós te louvamos, Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, por esse momento da Tua palavra, que ela penetre em nossos corações, ó Deus. Que ela possa, ó Deus, fazer morada nos nossos corações nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, estarmos com os ouvidos sensíveis e com os corações quebrantados e contritos para ouvir a Tua palavra. Palavra que já é revelada e já é inspirada por Deus, mas que nesse momento nós precisamos de iluminação, de compreensão da Tua parte. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus irmãos, a gente vê logo aqui no início que Jesus ele conta essa parábola. E ele se dirige aos homens que confiavam em quem? Em si mesmo. A gente vê logo aqui no verso 9. Alguns que confiavam em si mesmo. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. O que é que a gente vê? Que Jesus ele conta justamente para saber aonde está o nosso coração. E há homens que confiavam em si mesmo e o que era que eles faziam? Desprezavam os outros homens. 2 homens, ao entrar no templo, eles estavam no templo de Deus. Um fariseu, um era símbolo de religião, de aparência, o outro, o publicano, símbolo de arrependimento, símbolo de perdão e arrependimento, um pecador arrependido, um pecador confessante. E as suas orações vão revelar o quê? O estado do seu coração. Por isso a primeira pergunta dessa noite é, nós temos que avaliar o nosso coração nessa noite, porque aonde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, e nós temos que sempre fazer uma avaliação do nosso coração. E é interessante que essas orações vão determinar o destino desses 2 homens, o destino das suas almas. Imagine 2 pacientes, uma ilustração, todos 2 doentes. Um vai atrás da cura e o outro não. O outro está doente, mas nega que está doente. Pode ter certeza que com Jesus é assim. Aquele que procurou a cura, ele vai ser curado. Era o publicano. E o fariseu que estava doente, nunca foi temente a Deus. O destino dele não foi a cura, não. Mas ele ia perecer. E perecer aqui é perecer eternamente. Um saiu justificado e o outro não. Assim somos nós diante de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa doença, para que Deus possa trazer a cura espiritual, através da sua graça. Jesus ele não veio de forma nenhuma para os sãs, porque não existe nenhum sã. Ele veio para os doentes, para aqueles que têm necessidade de crer em Jesus. E Jesus ele vai, nessa noite, mostrar nossa alma diante de Deus, através dessa oração. É a cintilografia da nossa alma, mostrando como está o nosso coração diante de Deus, e a importância da oração. Ele começa nesse contexto aqui, logo no começo do capítulo 18, o contexto aqui do capítulo 18, é justamente uma viúva que não parou de orar. Ela foi até um juiz iníquo. E o que é que aconteceu? Jesus faz uma ilustração de uma mulher, de uma viúva, que pediu para aquele juiz atender a sua causa, e ela implorou pela sua causa, e a sua oração foi ouvida. É isso, imediatamente. Mas ela clamou, clamou e clamou. Então a primeira parábola que está aqui, falando da viúva e o juiz iníquo, no começo do verso 18, do capítulo 18, a primeira parábola vai nos ensinar que nós devemos perseverar na oração. É aquela coisa, orar sem cessar. Nós temos que estar diante de Deus sempre em estado de oração. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu peço permissão a Deus. No meu trabalho, na minha rotina, com os meus filhos, tudo em sentido de oração. A oração dessa viúva aqui, no verso 1 até o verso 4, essa mulher, ela orou persistentemente.
Essa viúva não parou de orar até o dia que Deus atendeu a sua causa. E isso vai servir para a igreja hoje. A igreja não pode parar de orar. Jesus disse: peça e lhe será dado, bata a porta e a porta será aberta. Nós temos que pedir àquele que pode responder. Às vezes nós estamos pedindo errado. E a segunda oração é essa do fariseu. É a qualidade da oração. Como nós estamos, a nossa atitude diante de Deus, a atitude do nosso coração diante de Deus. Ele vai revelar completamente, desvendar o nosso coração. Quando nós estamos orando, quando nós estamos de joelho, quando nós estamos clamando. E a primeira oração é a oração do fariseu. É uma oração de autossuficiência. É uma oração religiosa. E essa oração religiosa afasta o homem de Deus. Porque nós deixamos, quando nós oramos com autossuficiência, nós tiramos a glória de Deus e colocamos no homem. Então a nossa oração não pode ser uma oração autossuficiente, uma oração altiva, orgulhosa, não, de forma nenhuma. Uma oração que às vezes despreza o próximo e nega a Deus. Foi assim que esse homem orou. Foi assim que esse homem orou. Porque esse homem confiava em si mesmo. Lucas é cuidadoso em especificar o público-alvo. Alguns homens que confiavam em si mesmos. Olha o que ele diz aqui. Alguns que confiavam em si mesmos. É para esse público. Homens que se imaginavam justos diante de Deus e o quê? Desprezavam o restante da população, não só da população de Israel, mas o restante da humanidade. Jesus, ele fala aos que confiam em si mesmo e despreza os outros e despreza a presença de Deus. Esses homens, eles confiam nas obras das suas mãos. E ele cria o quê? Uma falsa segurança espiritual. Quando ele ora de si para si mesmo. Meus irmãos, nós não confiamos na força do nosso braço. Nós não confiamos nas nossas próprias ações, nem nos nossos bens, não. A nossa confiança está no Senhor que criou os céus e a terra. É de lá que tudo vem. A confiança está no Senhor. Muitos hoje, dentro da igreja, oram de forma errada. Ou às vezes se apoia em outras coisas, numa mini frequência, quando vem à igreja de vez em quando. Ou nas suas próprias obras, não. Ou na sua falsa moralidade. Se você tiver tudo isso, e não tiver a graça de Deus, não vai valer nada. Porque a gente vai ver que esse fariseu aqui, ele tinha tudo. Ele era moralmente, ele dizimava, ele ofertava, mas ele não tinha um coração segundo a vontade de Deus, não tinha. Então não vai valer nada, se a gente não depender da graça de Deus, não vai valer nada. Vai ser igual aquela parábola que Jesus contou, lá no final do Sermão da Montanha. Casa construída na areia. O primeiro vendaval que vier nas nossas vidas vai ser levado, porque nós estamos construindo em alicerces humanos. Quem confia em si mesmo, pode ter certeza, já está no caminho de perdição. A oração do fariseu, nós vamos fazer uma análise do coração desse homem e vamos trazer para os nossos corações nessa noite. A oração do fariseu, ela pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa é ação de graças contaminada. Ele começa até bem, mas a oração dele já está contaminada. Olha o que é que ele diz, no comecinho, versículo 11, parte A. Olha o que é que ele diz assim, ó, logo no inicinho, logo ali depois. Ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, te dou, ó Deus, graças te dou. Começou bem, né? Aí ele diz, por quê? Porque não sou com os demais homens. Já começa uma oração contaminada. Começa bem, mas termina mal. Nem começa direito. O objeto da sua gratidão revela um coração doente. O coração desse homem estava doente. Ele não agradeceu a Deus pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não.
Ele não agradeceu a Deus pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Não, ele não agradeceu a Deus por causa da graça de Deus que foi derramada no seu coração, não. Mas ele agradece a Deus de forma contaminada. Por quê? Ele ora pensando que é superior aos outros. Graças te dou porque não sou como os demais. Uma oração contaminada. Estava contaminada. E ele diz, não sou como os demais homens. Mais contaminada ainda. Ele se achava o único, o justo, no meio de toda a congregação. Não só diante daquele publicano, não. Mas ele era um ser de uma casta superior. E isso é a vaidade do coração humano. Uma casta superior. Ele se colocava como homem especial, como homem superior, com uma casta maior do que os outros, separado do restante da humanidade. Em sua mente, doente, ele era justo e todos os outros injustos. E essa é a essência do orgulho e da vaidade humana. A incapacidade, meus amados irmãos, da raça humana caída em perceber que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A incapacidade. A segunda parte é o julgamento e comparação. Não sou como os demais. Eles se comparam, não sou como os demais homens. Aí ele vai dizer a lista aí dos homens: roubadores, injustos e adúlteros. Ele não só se separa do restante da humanidade, ele é melhor do que todos, mas ele ainda especifica os pecados dos outros. Era como se tivesse aqui na igreja apontando, ó, você é isso e você é aquilo. Eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou especial diante de Deus. Eu nunca roubei, nunca roubei. Eu sou justo e vocês são injustos. É isso que ele está dizendo aqui. Eu nunca adulterei, mas vocês adulteraram. E o clímax do desprezo desse homem é alcançado quando ele aponta justamente para o publicano, lá no finalzinho. Olha o que ele diz: nem ainda como este publicano. E é interessante que aqui, no grego, quando ele diz este, é como se ele estivesse olhando para você aqui. Não vou pedir para você olhar para o seu irmão do lado e fazer isso, tá? Mas quando ele diz este, é como se ele estivesse gesticulando, ó, este. Eu não sou igual a este. No grego, essa preposição aqui tem esse significado. Eu não sou igual a este. Ele está apontando para aquele homem. Apontando para aquele homem. Por quê? Porque ele se sentia superior aos outros. Uma demonstração pública de superioridade. Longe da realidade espiritual, longe da realidade de Deus. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados, serão abatidos. E na terceira parte, ele agora fala das suas obras, do que ele faz, os seus méritos, lá no versículo 12. Olha o que ele diz no verso 12. Verso 12 ele diz assim, verso 12, ele diz: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. É lícito jejuar e é lícito dizimar. Tá? Só que ele aqui está se engrandecendo. É interessante que lá na lei de Moisés, você só tinha que jejuar uma vez por ano, no dia da expiação. Ele diz, para se engrandecer, eu jejuo 2 vezes por semana. Você pode jejuar até todo dia, mas o problema é a causa do seu jejum. É a causa do seu jejum. Geralmente 2 vezes por semana, era como se ele jejuasse segunda e quinta. É a maneira que ele se apresenta diante de Deus, que revela o orgulho espiritual. Ele diz ainda: dizimo de tudo que eu tenho. Dou dízimo de tudo que eu ganho. É lícito e é uma forma de adoração, dizimar. Geralmente a lei exigia que você tinha que dizimar sobre os produtos agrícolas, a plantação e sobre os rebanhos. E ele, para se exaltar, não. O que é que ele diz? Eu dizimo de tudo. Ele dizimava de tudo, até das pequenas ervas e especiarias. Novamente, nunca foi uma prática errada, não.
Nunca foi uma prática errada, jejuar e dizimar. O que ele está falando é o mérito. Ele está se justificando diante de Deus. É uma barganha. Ele está barganhando diante de Deus. Meus irmãos, não existe barganha diante de Deus, não. Ele nos restaurou. Nós temos que lembrar que dizimar é uma forma de adoração. Jejuar é uma forma de quebrantamento, não uma forma de barganhar diante de Deus. Não é, nunca foi. Na sua oração, ele não está falando diretamente com Deus, não. Ele está fazendo uma exaltação pessoal. Quantas vezes, meus amados irmãos, a nossa oração esconde um orgulho disfarçado de piedade. Nós temos que rever até a nossa oração. O orgulho transformou o coração daquele homem numa idolatria. A idolatria do eu, a egolatria. Nós temos os fariseus modernos, os legalistas. Existe no meio da humanidade hoje, no meio do povo de Deus, infelizmente, com todo o seu coração orgulhoso e vaidoso. O que é que Jesus fala disso? Ele vai dizer que são atores, hipócritas. Os hipócritas, na sua oração, o que é que eles fazem, meus irmãos? Ele olha para você, julga você e já condena você, sem conhecer você. Muitas pessoas fazem isso hoje. Olha, julga e condena. São os fariseus modernos. Eles pensam que não há salvação para os pecadores fora da igreja. E eles não lembram que um dia eles já foram iguais. São legalistas. Não tem piedade no coração deles. Não existe amor no coração deles. Por isso que Jesus chamou eles de legalistas e hipócritas. Eles são como um doente que, em vez de procurar cura, não, ele se alegra com a morte dos outros, com os outros doentes. Ele quer levar outros para a cova. Quem menospreza o próximo revela que nunca conheceu a grandeza de Deus. Nunca conheceu a grandeza de Deus. Quando nós fazemos uma análise cristológica dessa oração, desse legalista, desse orgulhoso, desse coração orgulhoso, a oração do fariseu falha em várias e várias coisas. A primeira coisa que falha aqui é a falta de reconhecimento de sua pecaminosidade, ou da pecaminosidade universal. Sabe o que é que Paulo vai dizer? Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um bom, não há um justo, nenhum sequer. Nós temos que ter misericórdia. Nós não sabemos, nós não conhecemos o coração. Nós somos mestres em julgar, como esse fariseu julgava. Quando nós analisamos aqui essa oração desse homem, a ausência de dependência divina, nessa oração dele não há pedidos, não há súplicas, não há reconhecimento da sua necessidade, da graça de Deus. Ao contrário, ele apresenta um currículo. Em vez dele dizer, Jesus é o grande eu sou, não, ele diz, eu sou, esse cara sou eu. Não existe isso. Quando nós analisamos essa oração desse homem, nós vamos ver que ele está colocando todo o mérito na vida dele, nas coisas que ele faz, e não na graça de Deus que o alcançou. Meus irmãos, é pela graça mediante a fé. Nós temos que ter dependência de Deus. Quando nós lemos e avaliamos essa oração desse fariseu aqui, nós vamos perceber que não existe amor ao próximo, nem amor a Deus. Ele quebra o grande mandamento com promessa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não havia nada disso. Havia o quê? Aparência de piedade, religiosidade, era o exterior. Jesus, ele não quer o nosso exterior, ele quer os nossos corações. Deus não quer saber do meu dinheiro, do meu diploma, de onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou. Ele quer o meu coração, ele quer o seu coração nessa noite. Ele quer as nossas vidas, ele quer as nossas almas. Jesus, ele sonda a profundeza da nossa alma, ele quer o nosso coração. Havia o que nessa oração? Havia exibição. Eu dizimo,
Você pode dar todos os seus bens ao próximo. Se não houver amor, não adianta nada. São práticas corretas, sim, mas usada como moeda de troca. Com Deus não se barganha, é uma barganha. A religião sem arrependimento é uma máscara. É uma máscara. Deus deseja a verdade do íntimo. Ele sonda o nosso coração. Ele quer a nossa alma nessa noite. Ele quer as nossas vidas. Ele quer o nosso ser. Jesus, ele faz uma ilustração. Eu quero ir com você para essa ilustração breve. Com quem ele compara esses fariseus? Ele vai comparar com túmulos. Túmulos são bonitos por fora, mas estão apodrecidos por dentro. Podres. São cadáveres. Vivos por fora, mas mortos por dentro. É essa comparação com esse homem ou com as nossas vidas. Se nós estivermos orando dessa forma e olhando para o nosso próximo, para o nosso semelhante dessa forma, está errado, tudo errado. Nós temos que fazer uma avaliação, uma cintilografia do nosso coração. Como está a nossa alma? Coloca bem aqui, Lucas, por favor. Mateus 23, 27 e 28, eu quero ler com a igreja. Mateus 23, 27 e 28, aonde ele fala dos hipócritas, justamente dos fariseus e escribas. Vamos aqui, igreja, vamos lá. Ai de vocês, escribas e fariseus. Vamos, gente. Vamos lá? Assim também vocês. Lucas lá, isso. Assim também por fora. É isso que Jesus está dizendo. Esses homens, os fariseus, são túmulos bonitos. Tem aqueles túmulos quando a gente chega no cemitério. Aquela beleza. Bonito. Mármore branca, mármore preta, lindo, a coisa mais linda do mundo. Mas cheio de ossos dentro, podre, vai apodrecer, pintados, lindos e maravilhosos, mas são hipócritas. Hipócritas. Aí Jesus vai mais longe ainda, e diante dos outros, os outros acham bonito, lindo, mas vocês são hipócritas. É isso que Jesus está falando para a sua igreja. Obras sem humildade são folhas jogadas ao vento. Obras sem humildades é uma árvore frondosa, mas que não vai dar frutos. O engano do legalismo, meus amados irmãos. Nós não podemos viver de mentira. Ele cria uma autopiedade, que não é piedade, é uma falsa piedade. Muitos se sentem os super espirituais, por causa da sua disciplina, mas ainda não nasceram de novo. Como disse a Jesus, a Nicodemos: Nicodemos, você é espiritual, tu és um fariseu, tu estuda a lei desde pequeno, mas tu tem que nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer de cima. Nós não podemos brincar. O legalismo promete vida, mas entrega morte, porque é um vazio da alma. Os religiosos são assim. O vazio da alma, o vazio da sua justiça própria. A sua confiança está em si mesmo, como esse fariseu. Quem busca a justiça própria nunca vai receber a justiça de Cristo. Nunca. O apóstolo Paulo vai dizer que a justiça de Deus, a justiça procede de Deus baseada na fé em Cristo. Somente assim. Nós precisamos trocar completamente, meus amados irmãos, o orgulho pela fé genuína. O orgulho pela fé genuína que se rende ao nosso Salvador, ao nosso Redentor, em total dependência. Só a justiça de Cristo pode nos revestir completamente diante de Deus. A segunda parte da parábola, o retrato da humildade genuína. Agora ele vai falar do publicano.
Deixa eu lembrar só uma coisa para os irmãos. Deus aceita o pecador. Deus aceita o pecador que se humilha diante dele, que reconhece a sua culpa, e aquele que clama por misericórdia. É isso que Deus quer. E esse homem, o publicano, ele estava em pé também diante de Deus, mas ele ficou de longe. Verso 13, olha o que é que diz. Verso 13. O publicano, estando em pé, de longe. A primeira coisa aqui, que a postura desse homem, a Bíblia vai dizer que ele não ousava levantar os olhos. É assim que nós temos que estar diante de Deus. A postura de quem reconhece a sua indignidade e a graça de Cristo. Não conseguia levantar os olhos, tão quebrantado e contrito que estava diante de Deus. Ele estava de longe. Então não é a distância física que vai nos deixar mais próximos de Deus, não. Mas a sinceridade do nosso coração. Aonde está o nosso coração nessa noite? Vai ser o nosso coração que vai nos encostar, nos aproximar. A humildade, ela abre a porta da graça de Deus, porque os humildes herdarão o reino dos céus. E a atitude desse homem era uma atitude de arrependimento. Ele batia no peito com um sinal de dor, com um sinal de culpa. Senhor, Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. Vocês lembram do filho pródigo? O filho pródigo, ele queria simplesmente retornar para casa, sem exigir nada. Ele só queria uma coisa: a misericórdia do Pai. Esse homem queria simplesmente isso. Aonde há arrependimento sincero, há convicção de perdão, meus amados irmãos. Aonde há arrependimento sincero, há convicção de perdão. Por isso esse homem suplicava. Aqui não é pena, é misericórdia. Não é tem pena de mim não, é Senhor, tem misericórdia de mim. É um clamor urgente do nosso coração por misericórdia em qualquer área da sua vida, para que Ele possa restaurar. Ó Deus, tem de misericórdia de mim. Ele diz por quê? Porque sou pecador. Ele clama por misericórdia, ele clama por perdão. A palavra usada aqui, quando ele diz: Senhor, tem de misericórdia, que não é pena, é misericórdia. Tem de misericórdia de mim. A palavra pena aqui, no grego aqui, significa remissão. Remissão. Ele queria a cobertura do sangue do Cordeiro no dia que havia expiação pelos pecados. É isso que ele está dizendo: Senhor, me cobre completamente com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eu sou pecador, eu dependo do Senhor. Nós temos que depender completamente do Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor pelo sangue de Cristo, para que Ele nos revista completamente, para que Ele possa nos purificar completamente com o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, é o sangue, a única oração que garante a resposta de Deus é quando nós oramos em nome de Jesus, para que Ele purifique os nossos pecados, para que Ele restaure as nossas vidas, para que haja perdão completo nas nossas vidas. Eu lembro sempre de Pedro, quando ele sai: Senhor, eu vou, é um fantasma. Primeiro ele pensou que era um fantasma, quando Jesus caminhava sobre as águas. A primeira coisa, ele já estava errado, que não existe fantasma. Mas já tinha aquele mito naquela época. É um fantasma. Jesus diz: não sou eu. Venha, caminhe. E ele começa a caminhar sobre as águas. Começa bem, mas afunda. Mas depois ele grita por socorro. Quando ele começa a afundar, ele diz: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Essa tem que ser a nossa oração. Quando nós estivermos afundando: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me, que Ele vai jogar a boia e nós vamos pegar, e Ele vai nos resgatar, e Ele nos pega com a sua mão poderosa e nos salva.
no dia da aflição, no dia da dor, no dia da angústia, no dia da decepção que haverá nas nossas vidas. Essa igreja nunca negou nada disso para ninguém. Não há uma doutrina da prosperidade aqui, que você vai ser rico, feliz e bonito. Não existe isso aqui no mundo, é tribulação, mas a certeza que Cristo está conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias, meus amados irmãos. Existe uma promessa, e essa promessa será cumprida. Vocês lembram do cego Bartimeu? A mesma coisa, só muda a palavra. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Nós estamos pedindo a quem? Às vezes nossa oração está sendo feita em pedidos errados, de forma errada. Tiago vai dizer, vocês pedem para esbanjar nos seus prazeres. Vocês pedem de forma errada. Nós temos que pedir a Deus, no nome de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, para que todas as coisas sejam cumpridas nas nossas vidas, conforme a vontade daquele que está no céu. Clamar por misericórdia, clamar por perdão, clamar a Deus para que Ele venha nos encontrar. O cego Bartimeu não deixou de clamar. Nós temos que suplicar ao Senhor, a suplicar, o coração humilde, um coração que vai até o Senhor e que aquele Deus misericordioso responde às nossas petições. Você já se colocou hoje diante de Deus, clamando a Ele? O coração de Deus não tem coração, Ele é Espírito, mas Ele sabe, conhece o nosso. Nós temos que clamar a Ele por Ele. Meus irmãos, às vezes nós estamos pedindo o que é pior para as nossas vidas. Às vezes Deus vai nos deixar naquela situação porque Ele está nos preparando para algo melhor e maior. Se nós talvez não passássemos por aquela provação, nós não cresceríamos espiritualmente. Às vezes você pode ter chegado nessa igreja hoje por causa de uma provação, e Deus vai te deixar para te purificar, para te resgatar, para te restaurar. É um propósito, isto que você está passando nessa noite. Há propósito na sua vida. E o propósito maior é Deus. Ele tem um propósito na tua vida. Mas continue clamando por misericórdia, como esse homem. Ó Deus, tende misericórdia de mim. Sou pecador. E Ele vai vir de encontro a você, como veio a Pedro, como veio a Bartimeu. Ele estende a sua mão e vem meu filho. Você está comigo, você é meu, nunca te deixarei. Essas são as promessas para os seus filhos. Só que há um veredito nessas duas orações. O veredito de Deus, o veredito divino. E a declaração surpreende. Olha o que ele diz no verso 14. Verso 14. Verso 14, digo a vocês que este desceu justificado, quem? O publicano, para a sua casa, e não aquele que orou, vaidoso, não. Essa é a conclusão. Isso deve ter chocado a quem Jesus estava falando. Jesus falava para homens religiosos, com a mentalidade judaica do primeiro século, tinham posição social, reconhecimento religioso, práticas piedosas, moralidade. Nicodemos era assim, José de Arimateia era assim, o publicano por outro lado, desprezado, ignorado moralmente, comprometido espiritualmente, mas saiu justificado, a justiça de Cristo imputada na vida daquele homem, sob a vida daquele homem, porque ele buscou a Deus com seu coração, como Cornélio fez, um gentil. Justificação, pastor, o que é isso? Ser justificado, declarado justo no tribunal de Cristo, absorvido diante de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele publicano, ele não simplesmente, a vida dele simplesmente não foi transformada, não era só isso, mas que Deus o transformou e o tornou justo e aceitável diante do tribunal de Deus.
justificado. O sangue de Jesus cobriu aquele homem. Como é que pode, pastor? Se Jesus não tinha sido nem crucificado ainda, havia a promessa desde Gênesis. Desde Gênesis. A justiça de Cristo foi aplicada sobre a vida daquele homem. E ele conclui a parábola dizendo, falando de humildade mais uma vez. Olha o que é que ele diz no finalzinho. Porque todo que se exalta será humilhado. Será, não tem jeito. É a pirâmide invertida. Mas o que se humilha será exaltado. Se exaltou, caiu. Se humilhou, levantou. É assim que a Bíblia funciona. Toda a Bíblia aponta para isso. É um princípio que permeia toda a Bíblia. Todo o ensino de Jesus é uma inversão radical. Os humildes, exaltados. Os mansos, não os valentes, herdarão a terra. Os pobres de espírito, não de dinheiro, de espírito. Os humildes de coração possuirão o reino dos céus. O último será o primeiro. Deus, ele inverte completamente. Inverte radicalmente a estrutura. O fariseu entrou no templo orgulhoso. Saiu vazio e sem nada. O publicano entrou humilhado. Saiu justificado e foi exaltado. É assim que funciona a palavra de Deus. É assim que tem que funcionar as nossas vidas. O destino eterno não se define de forma nenhuma por causa da religião, mas vai se definir por aqueles que se rendem a Deus, aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que têm completa dependência de Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus. Os humilhados serão exaltados. Os orgulhosos serão abatidos. Serão abatidos, meus irmãos. Não ficou nenhum até hoje na história. Pode pegar. Na história da humanidade. Na história contemporânea. Os ditadores todos caíram. Onde está Hitler? Deu um tiro na cabeça, eu estava assistindo ontem. E mandou jogar o seu corpo numa vala e jogar petróleo em cima. Aonde está Mussolini? Pegaram lá a multidão, levaram e depois enforcaram. Todos caíram. Todos irão cair. Quando ele diz que os reinos serão abalados, é verdade. Ele abala para mostrar que ele é Deus e que ele é Senhor dos senhores, para a glória de Deus. Ele é Deus, está no controle de tudo. No controle de tudo. Todos cairão. E os que não caíram ainda, é tempo. Está no relógio dele. Já está marcado o tempo. Tem um tic-tac. O tic-tac do relógio já está tic-tac. O tempo de Deus. Aí eles pensam, está demorando o ser humano. Aí Deus olha e diz, não, só passou um dia. Só passou um dia ainda. Vai cair no meu tempo, não no teu. Todos. Aqueles que não se rendem hoje, se renderão naquele grande dia. Todo joelho confessará, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus. Senhor para a glória de Deus. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas histórias. Vocês pensam que alguma coisa está fora do seu controle, fora do seu radar? Nada. Foge. Está simplesmente se cumprindo o que diz as Escrituras Sagradas. O amor de muitos diminuindo, o fervor espiritual diminuindo. Se não aquecer a igreja, Deus acaba com a igreja. É assim que funciona. Ele fez isso com a igreja de Éfeso. Não existe mais. Aí o que é que ele faz, pastor? Tira daqui e manda lá para a China. Lá tem perseguição. Vai ficar lá. O sangue deles estão clamando. Lá tem tudo aqui, não querem vir? Eu vou recolher. Eu vou tirar. Ele é Deus. Nós temos tudo hoje. E ao mesmo tempo, às vezes, não temos nada. Nós temos que fazer uma avaliação
Eu peguei na boca a cintilografia do nosso coração, né? Só falei nisso à noite. Temos que fazer isso. Calcular como está o nosso coração diante de Deus nessa noite. Às vezes nós temos tudo. E ao mesmo tempo não temos nada. A frieza, esse homem orava e clamava a Deus. Que nós possamos fazer isso. E eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar nessa noite. Alguns elementos. Primeira aplicação, essenciais. Para que nós possamos ter um coração que agrada a Deus. Um coração diante de Deus. Pastor, como é que eu tenho? Me diga esses elementos essenciais. Para que eu possa ter um coração que agrada a Deus, um coração quebrantado e contrido. Primeira coisa, humildade genuína. Nós temos que nos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Quem nós somos? Fracos, pecadores. A nossa posição diante de Deus. Ele é Senhor, soberano. Nos céus e na terra, nós somos fracos, falhos e pequenos. Nós temos que ter essa humildade genuína de reconhecer quem nós somos. Nós não somos super-homens, super-mulheres, super-girls. Não. Não somos mulheres, nem homens. Nós temos que reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus. Segundo ponto. Elemento essencial, honestidade sobre a nossa condição. Nós não podemos nos justificar diante de Deus, foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos tirou e quem nos transportou. Ele é o grande eu sou. Nós temos que ter essa honestidade. Terceiro, dependência total de Deus, em tudo que você for fazer. Reconheça apenas Deus na tua vida e todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Todas. As promessas são essas. Às vezes não vai acontecer no teu tempo, nem no meu tempo, mas vai proceder conforme a vontade de Deus. Ele já resolveu o problema fundamental do teu coração, meu amado irmão, o pecado. Ele já crucificou com ele na cruz do Calvário. Esse é o problema fundamental das nossas vidas, já foi resolvido. A terceira coisa, a quarta coisa essencial, é reconhecer a nossa fé, a misericórdia de Deus, ter fé nessa misericórdia de Deus, confiar única e exclusivamente no caráter divino. Meus irmãos, a nossa confiança não pode estar em bens. Às vezes você não tem, mas se Deus te deu aquilo ali, é suficiente para você viver. Amém, glória a Deus. Se você puder avançar mais, avance. Mas avance na dependência de Deus. Sabendo que tudo é dele e para ele. Faça essa avaliação no seu coração. Nessa noite são elementos essenciais. Humildade genuína, honestidade sobre a nossa condição, dependência total de Deus e misericórdia. Lembrar que Ele é misericordioso, confiar no seu caráter glorioso e majestoso. Meus irmãos, como é que nós hoje, observamos aqui a parábola do fariseu e do publicano, como nós vamos nos apresentar diante de Deus depois que nós sairmos daqui da igreja? Como o fariseu que foi abatido? Ou como o publicano que foi exaltado? Como nós vamos sair daqui hoje? Como nós vamos estar diante da presença de Deus? Como o fariseu que foi abatido? Ou como o humilhado que foi exaltado? Como nós estaremos hoje diante de Deus, quando nós sairmos e pisarmos a planta do nosso pé, fora dessa igreja? Quando Deus examinar o meu e o teu coração, nessa noite nós vamos estar clamando por Deus, como esse publicano: Senhor, tende misericórdia de mim. Será assim que nós vamos sair daqui dessa noite?
sempre há esperança. Essa parábola do fariseu mostra que Deus, ele veio para todos. O evangelho é para todos, independentemente da religiosidade, independentemente da pessoa que você tem na sua casa. Todos precisam da mesma graça salvadora, redentora. E ela está disponível abundantemente, somente através de Cristo Jesus. O publicano saiu justificado. Só que a história dele não terminou ainda. Ali. Não. Houve todo um processo, uma jornada na sua caminhada. Ele foi justificado, mas a sua jornada somente começou. Houve todo um processo até chegar o momento da glorificação. Nossa vida é assim. Então haverá o quê? Altos e baixos nas nossas vidas. Haverá momentos bons e momentos ruins, mas todos os dias haverá Deus em sua vida e nas nossas vidas, meus irmãos. Todos os dias. A esperança está nisso. Um dia, nós fomos justificados também. Mas a nossa esperança é que um dia nós estaremos face a face com aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. A nossa esperança final é essa. A nossa condição é essa diante de Deus. É uma condição de luta ainda, é uma guerra aqui. Nós não estamos num parque de diversão, não é um parque de diversão. Não é, aqui a terra não é um parque de diversão, é uma vida de batalha. Mas para haver vitória tem que ter guerra, porque a vitória já foi vencida em Cristo Jesus nosso Senhor. Já foi vencida. O que é que está testando o seu coração nessa noite? Por que é que você está inquieto, meu amado irmão? O chamado é para que você possa se aquietar. Nós que somos crentes, nessa noite, para nós, essa aplicação, você já foi justificado pela fé, mas ao mesmo tempo você é chamado para você examinar o seu coração. Meus irmãos, se houver qualquer lapso, ou traço, ou lapso de legalismo, de falso moralismo, isso tem que ser arrancado do nosso coração. Arrancado. Qualquer vaidade, qualquer ego, eliminado. Nós já somos crentes e justificados, mas nós temos que manter a humildade. Meus irmãos, é fundamental. Uma coisa que não combina, é o crente orgulhoso. Não combina. O que é que o sábio vai dizer? Que a soberba precede a queda. Prontos para cair. O soberbo orgulhoso. Então qualquer laço ou lapso tem que ser arrancado nessa noite. De orgulho. Não combina o crente orgulhoso com o crente. Como é que combina? O nosso Senhor veio para servir, não para ser servido. Então é isso que a gente vai ganhando de amadurecimento nessa caminhada para a gente entender. Que nós temos que ser humildes como o Senhor foi. Para que nós possamos ser reconhecidos por Ele. Amar e servir, servir e amar. Muitas pessoas estão chegando na igreja. E se a igreja ela não for reconhecida pelo amor, ela não vai impactar nada e nem ninguém. O amor tem que ser transbordante. Nós temos que demonstrar esse amor uns pelos outros. Se não houver amor, não adianta nada. O apóstolo Paulo estava falando lá, falando sobre os dons, e ele termina dizendo, entre a fé, a esperança e o amor, sobrará o amor.
É o amor que vai definir se nós somos crentes ou não. 2 mandamentos: amar o Senhor na vertical e amar o nosso próximo. Às vezes precisa desenhar para o cristão. Que coisa difícil de entender. É o amor uns pelos outros, independente das diferenças. É o amor que vai definir uma igreja santa, uma igreja adornada, uma igreja que está se preparando para a volta do Senhor. E eu termino para você que ainda não foi convertido. Talvez você não tenha experimentado a justificação de Deus. Nessa noite ainda. Eis a noite, como diz o apóstolo Paulo. Eis o dia, eis a noite da salvação. Como foi para o publicano? O publicano saiu justificado. Como foi para a mulher samaritana? Ela saiu justificada, porque creu em Jesus. Venha, reconhecendo a sua necessidade dele, completamente dele. Não demore. Deixa eu dar uma péssima notícia. Talvez amanhã não dê mais tempo. Jesus disse que nós não podemos incluir um palmo no curso das nossas vidas. Pode ser que amanhã não dê mais tempo. Às vezes você está brincando e demorando a entregar a sua vida a Jesus. Confie no Senhor, clame ao Senhor. Ele é misericordioso. Confie no sacrifício de Cristo. A propiciação, onde o sangue do Cordeiro de Deus vai cobrir você completamente da culpa do seu pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis a noite de você buscar o Senhor. Eis a noite de você invocar o nome do Senhor. Não perca tempo. Entregue sua vida ao Senhor. Confie nele. E tudo o mais ele fará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus, e somos gratos pelo teu cuidado. Ó Deus, porque o Senhor mostra como está o nosso coração. E que o Senhor possa sondar profundamente o nosso coração nessa noite, ó Deus. Para que nós não venhamos de forma nenhuma nos afastar do Senhor. Como disse o apóstolo Pedro, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ó Deus, para onde nós iremos sem o Senhor? Nós confiamos no Senhor que é o Criador dos céus e da terra. O Senhor que conduz todas as coisas com o poder da sua palavra, que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. A tua palavra nos mostra que nada foge do teu controle. O mundo está assim, mas a tua palavra já diz que ele estaria assim. Ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, confiar em nós mesmos, na força do nosso braço, na nossa autossuficiência, na nossa altivez que às vezes temos, ó Deus. Que nós possamos estar diante de Deus, quebrantados e contritos. A palavra humildes é baixos como o chão. Esse é o significado de humildade. Que o lugar mais alto que nós venhamos estar é diante de Ti, ajoelhados e dobrados, Senhor. Completamente quebrantados, contritos diante de Ti. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, aqueles que não tiveram uma experiência com o Senhor ainda, ó Pai, que o Teu Santo Espírito sopre na vida deles nessa noite.
como foi, ó Deus, na vida desse publicano que clamou por misericórdia, porque era pecador. E o próprio Senhor, contando uma parábola, mostrando para uma verdade absoluta, disse que aquele homem saiu justificado, porque ele clamou e Deus ouviu o seu clamor. Deus sendo misericordioso, sendo compassivo, bom e justo, o Senhor tem sido bondoso para conosco, ó Pai. E nós reconhecemos isso diante de Ti nessa noite. O Teu amor maravilhoso, a Tua graça maravilhosa, o Teu amor bondoso. Nós vemos o Teu agir, nós Te rendemos graça, ó Senhor, porque o Senhor estendeu a Sua mão sobre as nossas vidas, e é o Senhor que está conduzindo a nossa história. Ó Deus, nós Te pedimos mais uma vez, ó Deus, pela vida da Tua igreja, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos amadurecer, e que nós venhamos a crescer em estatura, graça e conhecimento, ó Deus. Não só diante de Ti, mas diante dos homens, dando testemunho, sendo Tuas testemunhas fiéis, no abrir das nossas bocas, no pisar de cada passada que nós venhamos dar, ó Deus, que seja para a glória do Teu nome, homens e mulheres que glorifiquem o Teu nome, que a Tua igreja seja conhecida pela causa maior, pelo amor, o amor impactando, o amor pegando em outras pessoas. Ó Deus, para que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome, através da Tua maravilhosa graça, irresistível graça. Ó Deus, vai de encontro, Pai. Mais uma vez eu Te peço, por aqueles que não tomaram uma decisão ainda, que o Senhor possa penetrar nos seus corações, convencendo-os, através do Teu Santo Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Faz, Senhor, o que eu não posso fazer, e dá, Senhor, o Teu Espírito para que eles possam, ó Deus, Te confessar, como diz a Tua palavra, confessar com a sua boca e crer com o seu coração, para que eles possam ser salvos, porque não há nome dado debaixo do céu, outro nome que possamos ser salvos, somente no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós cremos, ó Deus, no Teu agir no meio da Tua igreja. Cremos, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Faz, Senhor, e vai de encontro, ó Deus, para que essas pessoas possam tomar uma decisão hoje, nessa noite. Que depois, ó Deus, quando eu estiver ali fora, que eles possam me procurar e dizer: pastor, eu entreguei minha vida a Jesus. Que o amor de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém? Oração silenciosa à igreja.